Glória a Deus, amém. Olha nós outra vez, paz do Senhor. Tivemos aí alguns dias sem poder gravar porque o nosso outro celular quebrou, mas Deus entrou com providência e nos abençoou com um novo aparelho. Vamos à palavra, vamos ao pão na mesa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante. São 6 versículos muito ricos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, o Levir, capítulo 13, versículo 24. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos e arrancamo-lhes? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o, atai-o em molhos, em feixes, para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Isto é, o pai de família, o dono do campo, representa o próprio Cristo, o próprio Deus. Ele tem o seu celeiro. O apóstolo Paulo, ele fala que a nossa pátria é a celestial. O escritor aos Hebreus fala que nos é aguardado um repouso. Aqui no texto é chamado celeiro, aonde a boa semente, aonde a boa erva, o trigo será guardado. Porém, o joio será amarrado e lançado ao fogo para queimar, para ser consumido, pois para nada serve. Porém, o texto aqui nos mostra que esse pai de família, ele tinha servos. Esses servos não eram os ceifeiros, pois os ceifeiros é quem, no tempo da ceifa, iria fazer a separação. É os especialistas, é aqueles que conhecem o que presta e o que não presta. Mas os servos têm uma missão. Eles servem, eles vão ao seu Senhor. Eles não tomam atitude precipitada. Eles não metem a mão naquilo que não é deles, pois eles sabem que o dono do campo, que o pai de família, é quem tem a última palavra. Diz a Bíblia que este pai de família, ele não dormiu, ele viu o inimigo. Mas por que ele não impediu? Porque o que ele confia a nós, somos nós que temos que agir. Os homens dormiram, os homens toscanejaram, assim como as 10 virgens dormiram. 5 estavam preparadas, 5 não, mas ambas dormiram, porque é um atributo atável do ser humano dormir. O nosso corpo precisa do descanso. Assim a Bíblia diz que os homens dormiram. Versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Isto é, ele lançou o joio. O joio, ele não brota. O joio, ele não cresce. O joio, ele aparece. Por que aparece? Porque alguém lançou. E quem lança é o inimigo. O joio pode ser aquele pregador que aparece do nada, o pastor que surgiu do nada, a cantora que surgiu do nada, a pregadora, a missionária que apareceu. São como cometas que aparecem e logo desaparecem. Porém, são joios lançados
pelo inimigo e geram contenda, geram fofoca, geram disse-me-disse e dissensão. Eles só fazem dividir a obra, bagunçar, atrapalhar, atrasar. Mas o dono do campo tem o dia certo e é a ceifa. E os ceifeiros estão preparados, apenas aguardando a ordem para fazer a separação. Jesus Cristo disse que 2 estarão no campo, moendo. Um será tomado e o outro deixado. 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão moendo o trigo, um será tomado e o outro vai ficar. Mas vemos aqui que a separação é na ceifa, pois o trigo estava em uma quantidade enorme. Tanto que ele diz: deixai ambos crescer juntos. O trigo, ele cresce, o joio também, não se engane. O trigo prega, o joio também, não se engane. Temos visto pecados, temos visto escândalo, temos escutado muitas coisas, porque o inimigo tem feito a festa. Ele tem lançado muitos joios em muitos lugares. E nós precisamos estar como pai de família, atentos, ligados, vigilantes. Desperta tu que dormes, e Cristo vos esclarecerá. Temos que acordar do sono da indolência, porque o inimigo, ele não para. Ele tem 24 horas aceso. Ele não dorme nem toscaneja. Ele fica ali, buscando a quem tragar. De onde viesse, de rodear a terra e passear por ela. E quando ele acha homens dormindo, homens dormentes, ele semeia o seu joio. Que Deus em Cristo nos guarde e nos mantenha na torre de vigilância, porque a hora e a data, o dia da ceifa está chegando. E naquele grande dia, o Senhor dará ordem aos ceifeiros, os seus anjos: atai primeiro o trigo e lançai-o no fogo. O joio e lançai-o no fogo, porém o trigo ajuntai no meu celeiro. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê vitória em nome de Jesus. Amém. Shalom.